Carta aos Hebreus, capítulo 6. O emblemático capítulo 6 de Hebreus. Um dos textos que tem causado controvérsia até hoje, embora seja um texto antigo, ainda muitos estão se degladiando pelas verdades tratadas, sobretudo a partir do verso 4, que nós deixaremos para a semana que vem. Mas eu preciso preparar o coração dos irmãos para aquilo que nós veremos na semana que vem. Hebreus capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Exortação ao progresso na fé. Acompanhe esta que é a palavra do nosso Deus e receba com fé no seu coração o que nos diz esse texto. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Só até aqui, eu quero convidar os irmãos para orarmos mais uma vez. Querido Deus, nesse momento, ó Pai, quando a sua palavra é mais uma vez lida, pedimos, ó Deus, humildemente que o Senhor nos conceda a graça de entender o texto e que na ação do Teu Espírito possamos aplicá-lo às nossas vidas e que isso, ó Deus, possa voltar ao Senhor com honra e glória. Que de fato, Deus, o Teu povo nessa noite seja edificado por Sua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. No final de semana, duas pessoas me procuraram dizendo o seguinte, em momentos diferentes, o que torna verídico, a percepção dos irmãos que estiveram aqui na semana passada. Dizendo assim, cada um do seu jeito, mas a mensagem era essa. Pastor, sim, com todo respeito, o senhor não foi duro demais na quarta-feira passada, não? Eu disse, fui duro. Fui. Mas essa conta está no autor de Hebreus. Essa eu não carrego nas costas, não. E aí a gente brincou e tal, abri o texto de novo, li de novo o texto, e veja, eu disse isso, não é? Por isso, por isso. Não é verdade, é que tem mensagem que é difícil da gente digerir, né? Mal sabia o que eu estaria expondo na escola dominical do domingo. Mas enfim, e aí à noite, um outro irmão perguntou, pastor, mensagem de quarta-feira foi difícil, hein? Eu falei, foi. E eu penso que nessa próxima quarta será também. Acho que o irmão ficou meio assim constrangido, não veio hoje. Mas enfim, eu estou dizendo isso, irmãos, para explicar o contexto aqui. De fato, aquilo que o autor de Hebreus está tratando no finalzinho do capítulo 5 e começo do capítulo 6 é de fato uma mensagem muito dura. É do tipo de exortação que a gente não quer ouvir. É o tipo de palavra que, por causa da nossa humanidade, parece que nós nunca estamos preparados para ouvir. Porque, como dissemos na semana passada, o autor de Hebreus está colocando aqueles irmãos numa tremenda saia justa. E eu disse que esses dois textos, finalzinho do capítulo 5 e começo do capítulo 6, estão preparando o coração dos seus leitores para aquilo que ele vai dizer na sequência do capítulo 6, que é um dos textos, teologicamente falando, mais difícil aqui da carta aos Hebreus, quando ele vai falar a respeito de alguns iluminados que ficaram pelo caminho, de alguns que creram, mas que se apostataram. E isso tem ensejado grande discussão em ramos eclesiásticos e até mesmo dentro da academia. Mas isso é cena para a semana que vem. Hoje nós continuaremos a mensagem dura da semana passada, quando o autor de Hebreus está encerrando essa questão da exortação à necessidade do progresso espiritual. Eu comecei na semana passada com uma citação onde nós vimos a necessidade de avançar em nossa caminhada de fé. Irmãos, nós precisamos entender
que na caminhada cristã não existe estacionamento. Ou nós caminhamos em direção ao perfeito conhecimento de Jesus, como o autor coloca, ou nós simplesmente nos afastamos dele. Ou nós nos agarramos às duras verdades bíblicas, ou nós nos afastamos de Deus. E eu penso que para que a gente entenda o que o autor está tratando aqui nestes 3 versos, é necessário que a gente recobre um pouco aquilo que nós falamos na semana passada. Mas fiquem tranquilos, eu não vou repetir as duras palavras da semana passada, e quem sabe você ficou curioso, está lá no canal do YouTube, depois você assiste lá. Mas eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu farei mais uma vez dos versos 11 ao verso 14, que diz assim, ó: a esse respeito, cabe dizer que Paulo estava falando a respeito da superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Ou seja, Paulo está tratando da questão sacerdotal de Jesus e apontando para Jesus como sendo superior à figura de Arão e toda a ordem levítica. E ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, para a prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É muito interessante como o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que, se considerado o tempo da sua conversão até o momento quando ele está tratando desses assuntos, aqueles irmãos, todos eles, pelo menos a grande maioria da igreja, não os neófitos, os novos na fé, deveriam ser mestres na lei, deveriam saber de tudo aquilo que é basilar na fé cristã. No entanto, aqueles irmãos acabaram se acomodando. Numa linguagem muito contemporânea, eles se tornaram, pelo comodismo e acomodação, crentes esquenta-banco. É a pessoa que vai à igreja, é a pessoa que frequenta os cultos, mas não se aprofunda naquilo que está sendo ouvido. É a pessoa que lê a Bíblia, mas apenas na igreja. É a pessoa que faz oração, mas apenas na igreja, em momentos muito específicos da caminhada. E que, porque exercita pouco a caminhada cristã, é como uma criança que não pode receber alimento sólido. Meus irmãos, e isso soa como algo muito duro. Porque, assim como eu disse na semana passada, me atrevendo a trazer isso para uma linguagem contemporânea, é como se o autor de Hebreus estivesse chamando a atenção, meio que chacoalhando seus leitores, dizendo: vocês são meninos, vocês não cresceram. Sabe aquela ideia de que de vez em quando alguém diz, você faz uma gracinha, ou alguém diz: poxa, você não vai crescer não? A gente é adulto, de vez em quando se aventura em contar piada sem graça, e as pessoas dizem: você não vai crescer não? Isso acontece comigo às vezes. E aí a gente acha graça. O problema, meus irmãos, é quando a gente de fato não cresce. E a gente é adulto, mas age como se fosse criança, se ressente por qualquer coisa, tem dificuldades de avançar, e é justamente por isso, por ser fraco na fé, como uma criança, precisa que alguém passe o tempo todo ensinando as mesmas coisas. Eu disse na semana passada ainda, que o autor de Hebreus não está falando do fato de que é possível alcançar a autossuficiência, ou seja, você já é um crente experimentado, então já sabe de tudo. Não é disso que ele está tratando. Todos nós precisamos continuadamente aperfeiçoar o nosso conhecimento, buscar de Deus, na ação do Espírito Santo, lendo a Bíblia, consumindo bons autores bíblicos. Nós precisamos disso. O que o autor está tratando aqui, meus irmãos, é de crentes que precisam ouvir constantemente
coisas que ele vai dizer elementares a respeito dos oráculos de Deus. Irmãos, eu disse na semana passada, chega a ser constrangedor ter que dizer para crente que carnaval não é coisa de Jesus, não. Chega a ser constrangedor ter que dizer para crentes que em determinadas situações parecem agir como crianças mimadas. Semana passada eu conversava com jovens e ali conversando a respeito de uma determinada atitude e a pessoa se justificando, e eu disse: rapaz, eu vou te dar um pirulito, vou ter que trazer um pirulito para você, está parecendo criança. E depois de muito tempo ele falou: pastor, é verdade, me perdoa, isso está errado mesmo e tal, não sei o quê, mas eu aceito o pirulito. Eu falei: miserável, cresce. Infelizmente, irmãos, às vezes nós passamos a nossa vida tendo que ouvir as mesmas coisas, e não é déficit de atenção, não é incapacidade de desenvolvimento, porque não se trata de meritocracia na compreensão da palavra de Deus, porque é o Espírito que nos revela, Deus é quem fala no nosso coração, mas nós simplesmente nos acomodamos. É interessante como essa semana eu estava fazendo uma visita, e aí uma pessoa compartilhou, que uma outra pessoa compartilhou, que ficou extremamente envergonhada no culto de domingos atrás, quando eu chamei 6 pré-adolescentes na igreja e disse que esses 6 haviam lido toda a Bíblia. E essa pessoa ficou extremamente envergonhada com ela mesma, porque ela sequer tinha lido um livro grande inteiro. Mas sabe o que é mais constrangedor? É que apesar de todas estas exortações, nada parece mudar. E o autor de Hebreus então está chamando a atenção desses crentes: olha, eu tinha coisas muito mais complicadas para tratar com vocês. Eu tinha coisas que vocês precisam saber e é difícil de explicar, mas porque vocês se tornaram tardios em ouvir, eu preciso ainda ficar falando o alfabeto bíblico. Eu preciso ainda dar como se fosse um leitinho para vocês. E isso, meus irmãos, traz implicações para a vida prática da igreja, porque pense comigo, se eu sou um crente, um cristão já antigo, experimentado, mas eu sou tardio em ouvir, e eu traduzi essa palavra na semana passada para deixar os irmãos bem cientes de que tardio que quer dizer lerdo mesmo, letárgico, pessoa que simplesmente tem má vontade para aprender. Quando eu me torno tal como descrito nesse quadro, eu sou incapaz de ensinar outros. Por isso, paralelo, vocês deveriam ser mestres, mas ainda estão na classe do pré-primário das doutrinas cristãs. E isso traz implicações para a igreja, porque se os crentes se tornam tardios para ouvir, se tornam como consequência incapazes de ensinar, e alguns poucos que são capacitados, que se desenvolveram, que são adultos na fé, eles estão ensinando, exercendo o seu ministério com peso, porque muitos se acomodaram e ficaram pelo caminho. Então, ele traça esse paralelo entre o crente criança, menino, como eu disse na semana passada, e o crente adulto. Mas é interessante, irmãos, que nem tudo está perdido. Porque embora o autor de Hebreus seja muito direto em chamar aquela igreja de crente menino, ele também tinha ciência de que haviam pessoas maduras na fé. Tanto é que um pouco mais adiante ele trata do sacerdócio de Cristo, de questões complexas que envolvem uma cadeia lógica de pensamento a respeito da superioridade de Cristo, como sendo da ordem de Melquisedeque, por exemplo. Então, há esperança. Existiam pessoas maduras no seio da igreja e era necessário, portanto, que aqueles irmãos acordassem para o fato de que ficar a vida toda ouvindo leitinho, retendo lições como para crianças, é prejudicial para si e para a própria igreja. Me lembro de ter citado um exemplo. Imagine você chegando para a igreja e tivesse ali na porta uma prova de nivelamento. Não sei quantos já fizeram uma prova de nivelamento, mas isso acontece para saber em que nível você está. Fiz menção, inclusive, de ter feito algo assim no mestrado.
E imagine você chegando para a igreja querendo assentar na classe dos adultos, porque afinal de contas você é adulto. Mas depois dessa prova de nivelamento, a tia Karen tem que te pegar pela mão e levar lá para a sala para colorir o desenho de Davi e Golias. Porque você ainda precisa desse tipo de ensinamento. Isso é uma vergonha, diria Boris Casoy. Mas o texto continua. E aí o capítulo 6 começa, mas o autor ainda está falando do mesmo assunto. Vocês precisam desenvolver. E aí, esses 3 próximos versos é uma explicação daquilo que ele tratou no finalzinho do capítulo. Por isso, ou seja, porque vocês são meninos, porque vocês não desenvolveram, porque vocês são tardios para ouvir, incapazes de ensinar, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Irmãos, eu quero fazer aqui mais um apontamento teológico. Princípios elementares da doutrina de Cristo está para rudimentos dos oráculos de Cristo na sessão anterior. Ele está falando da mesma coisa. Ei, coloca à parte essas coisas. E aqui a ideia de princípios elementares são basilares. São coisas que nós aprendemos no comecinho, na alfabetização no Evangelho. É necessário, portanto, que elementar, que basilar, fique na base. E que algo seja edificado em cima dessa base. Num dado momento, a palavra de Deus compara um crente sóbrio como alguém que construiu uma casa edificada sobre uma rocha. E vindo às intempéries da vida, porque fora construída sobre uma rocha, teve a capacidade de resistir. Mas o insensato construiu a sua casa num terreno arenoso, não fez o tratamento do solo, não usou os meios necessários, e quando veio a dificuldade, a casa ruiu. Isso me leva a pensar, irmãos, que tão importante quanto estabelecer bem um fundamento é edificar sobre o fundamento. Porque pense comigo, nós não chegamos, a não ser o Gustavo, que é engenheiro, ou alguém que fosse pedreiro, por exemplo, vai chegar numa obra e dizer: uau, que base espetacular! Normalmente a gente chega com um tanto de ferro retorcido, uns buracos no chão, que não tem lá nada de muito bonito nisso. Mas ganha todo um valor quando as paredes começam a subir, quando detalhes arquitetônicos começam a ressaltar, quando questões ligadas à edificação como um todo tornam-se mais claras. Então perceba como tão importante quanto estabelecer uma base sólida, e aí a importância de se aprender direito, de buscar conhecer aqui os rudimentos dos oráculos de Deus, os princípios elementares. O autor de Hebreus não está desprezando o começo. Ele está dizendo que tão importante quanto começar bem é continuar bem, é edificar alguma coisa em cima dessa base sólida. E ele vai dizer, colocando à parte os princípios elementares, na sequência ele vai citar que princípios, ou quais princípios são esses. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. E aqui também tem algo de muito interessante. Perceba, ele está trazendo uma exortação, e via de regra, uma exortação tem como resposta esperada uma ação. Pelo menos é assim que a gente prega, não é? Boas regras de homilética e retórica nos ensinam que depois da exposição do texto sagrado é necessário chamar a comunidade a pensar a respeito de como esse texto afeta a nossa vida e como nós podemos responder com fé aos ensinamentos bíblicos. Então, o que se espera normalmente de uma exortação é uma decisão, uma atitude. É alguém que levanta e diz: é verdade, eu preciso me desenvolver. Eu preciso começar a ler a Bíblia mais sistematicamente. Eu preciso me esforçar. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer determinadas coisas, deixar de fazer. Uma decisão. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Embora exortações tendam a nos levar a atitudes, aqui o autor de Hebreus chama atenção para o fato de que a primeira atitude é deixar-se levar. Olha que interessante. Então,
deixando estas coisas de lado, deixemo-nos. Então perceba, tanto os fracos na fé, tanto os crentes meninos, tanto quanto os crentes adultos, bem como aquele que está ensinando coisas complexas, está falando a respeito da necessidade de responder a essa exortação com uma atitude passiva. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. O que isso significa? Deixemo-nos levar. Aparentemente era necessário tomarmos uma posição e fazermos alguma coisa. Mas aqui o autor de Hebreus está recobrando um princípio elementar da fé cristã. O nosso desenvolvimento é uma resposta à ação do Espírito Santo. Irmãos, quando nós voltamos, por exemplo, para o livro de Atos, nós veremos Jesus incumbindo os seus discípulos, os 12 depois, ali bem como aqueles discípulos que estavam ali em Pentecostes, uma missão quase impossível. Imagine, irmãos, para aquelas pessoas pouco letradas, ter que convencer o mundo inteiro a respeito da mensagem de um galileu que veio, ensinou, fez muitas coisas, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Era de fato uma mensagem difícil. Era uma missão muito complexa. Mas é interessante que naquele tempo Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. E ele começa a elencar: de onde vocês estão? Até os confins do mundo. O texto nos diz que veio um vento e assentou sobre as pessoas algo como línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E é muito interessante, meus irmãos, nós pensarmos a respeito da analogia que o texto faz da ação do Espírito Santo como a ação de um vento que leva, que conduz. E o autor de Hebreus está se utilizando da ação do Espírito Santo que nos leva. Então é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva, é Deus que dirige a nossa vida. E ele está dizendo: irmãos, todos nós, quer os fracos ou os fortes, nós precisamos ser levados para aquele que é perfeito. E aqui uma menção ao Espírito que conduz e à perfeição que está em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos caminhar, olhar para frente. É necessário colocar tijolos em cima da base que nós construímos do conhecimento bíblico teológico. E ele vai dizer, agora numa negativa: não lançando, aí num aposto, entre vírgulas, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Irmãos, a exortação nos parece muito clara. É necessário que nós estejamos dispostos e disponíveis para sermos levados na ação de Deus a um desenvolvimento que torne questões básicas sedimentadas na nossa vida. E é muito interessante essa ideia de alicerce, de base, porque demora-se um tempo para terminar uma base, coloca-se ali ferro, concreto, e aquele concreto, ele tem um tempo de maturação. Eu nem sei se a expressão exata seria essa, mas ele tem ali um tempo de secagem, onde aquilo vai sedimentando, vai se endurecendo, vai tornando-se capaz de sustentar algo por cima. Ninguém fica o tempo todo mexendo num alicerce. Se ele foi bem feito, ele vai sustentar, e é necessário construir em cima dele e continuar avançando. Nós não podemos, meus irmãos, passar a vida inteira, tratando apenas de questões basilares da fé cristã. Essas coisas são importantes, essas coisas são necessárias, como foi para aqueles que já estão na comunidade de fé há muito tempo, e são para aqueles que estão chegando, mas é necessário progredir, é necessário caminhar adiante. E então, depois de falar de que nós precisamos compreender acerca de arrependimento,
ele cita algumas outras doutrinas elementares que são importantes. Não existe demérito nessas coisas, mas elas são básicas. Nós precisamos caminhar um pouco mais. Nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais. Nós precisamos quebrar paradigmas. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E ele vai dizer, depois do arrependimento de obras mortas, o ensino de batismo, de imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Pense comigo, de verdade, se eu fosse fazer uma prova oral para você nesse momento e te perguntasse que tipo de batismos a igreja presbiteriana no Brasil, quaisquer que sejam os ramos, independente, a IPB ou outras, adotam, talvez você saberia, alguém sabe dizer que tipo de batismo? Fala aí para mim. Batismo por aspersão, ponto para você. Por quê por aspersão? Porque nós só praticamos batismo por aspersão, mas recebemos irmãos que são batizados por imersão, por efusão. Por que hoje nós batizamos os filhos dos crentes? Quem sabe você está aí no seu coração pensando, uai, para não morrer pagão. Por quê, meus irmãos, nós fazemos as coisas que fazemos? Tudo isso é importante. E se você está com dúvida, depois não precisa ficar com vergonha, não. Eu posso te ajudar. Mas é só para chamar atenção para o fato de que essas coisas são importantes, mas são mamão com açúcar. São basilares. Nós tínhamos que apresentar a razão da nossa fé e apontar para o batismo dos filhos, porque nós somos aliancistas, porque nós cremos na bênção de Deus para a família. E assim como no Antigo Testamento, os filhos da aliança eram circuncidados ao 8º dia, ainda sem poderem responder com fé à aliança que lhes fora prometido, nós assim cumprimos a ordenança de Deus, cremos que essa aliança alcança os nossos filhos. Por quê, meus irmãos, nós batizamos de determinados modos e não? Por que a gente não sai ungindo parede, como a gente vê há muito tempo, ungindo casas? Por que nós defendemos a imposição de mãos? Eu me lembro de um relato, e se não for contigo, você me corrige. Eu ouvi na sala do conselho uma certa vez, alguém fazendo menção de passar pela rua e ver uma ordenação na igreja. E a pessoa ter dito assim, eu não sei o que estava acontecendo, mas devia ser importante, porque estava ajoelhado, um tanto de gente com o cu na mão. Foi contigo? O presbítero Valdemir disse, você saberia dizer por quê? Oração com imposição de mãos. Você saberia explicar a questão da ressurreição dos mortos, do juízo final? Todas estas coisas são muito importantes, mas são elementares, irmãos. Elementares. Isso aponta para o fato de que nós precisamos avançar. E se em alguma destas coisas que o autor de Hebreus cita aqui, e nós poderíamos aqui citar N coisas, muitas outras coisas, que são básicas, e que muitas vezes nós patinamos para responder. Eu me lembro, e cito aqui o testemunho, e é bom a gente falar bem de alguém, assim, quando a pessoa não está, porque senão, às vezes a pessoa fica se achando, né? E eu me lembro quando, numa classe de discipulado, eu estava ensinando, né? São ali algumas lições e tal, e eu me lembro da dedicação da Maguinha, na época com 14 anos ainda, né? Em aprender, em buscar entender, e ela levava, foi a única até hoje, na minha história de discipulado, que levou a apostila para casa, rabiscou a apostila, e vinha, semana após semana, com uma folha de perguntas. Eu não entendi isso, eu entendi isso, e se eu estou errado, eu quero que você me ensine o jeito que é certo. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos buscar entender as razões pelas quais as coisas são como são. E o autor de Hebreus está chamando a atenção para esse fato. Ele diz, nós faremos isso, se Deus nos permitir. Nós trataremos de coisas complexas, profundas, se Deus nos permitir. E eu peço a Deus, que se Deus nos permitir, possamos ser achados aqueles
que respondem com fé, que são levados pelo Espírito Santo à compreensão desta exortação, para que a gente não caia na cilada de ter sérias limitações para o dilema teológico que está na frente aqui, irmãos. Mas isso é cena para os próximos capítulos, mais precisamente para a semana que vem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crentes adultos, que a gente consiga responder com fé demandas que são basilares na nossa caminhada, e que Deus nos ajude a, em respondendo com fé, podermos comunicar estas coisas a outras pessoas. Você já parou para pensar como muitas vezes a gente diz que não tem condição de desenvolver um discipulado com alguém porque a gente não tem o dom? Ah, não, pastor, eu não tenho o dom de ensino. É verdade, pode ser que não. É perfeitamente aceitável. A multiforme graça de Deus dispôs dons diferentes para diferentes pessoas, para que a igreja caminhe. Mas sabe, irmãos, comunicar a palavra de Deus é algo que Deus deu a todos nós. A possibilidade de explicar a nossa fé, não se trata aqui de buscar essencialmente conhecimento acadêmico, teológico, de ir para um seminário, passar lá uma década estudando. Não se trata disso, mas de poder comunicar coisas elementares da fé, para que uma vez o novo convertido se torne alguém experimentado e possa sim continuar ensinando, avançando. Que Deus nos permita a receber essa mensagem dura do autor de Hebreus aqui, que compara aquela igreja do primeiro século como uma igreja composta de crentes adultos, que podiam receber coisas difíceis, coisas complexas, mas que também era composta por crentes crianças, que ainda precisavam de leitinho espiritual, de pouca profundidade teológica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos faça mais conhecedores da sua palavra. Amém?